Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Jovens, espelhos possuem lendas, tradições, superstições e mitos ligados a eles desde o início dos tempos. Mas você conhece sobre eles? Sou César do canal Alena Mundi e meus amigos, os antigos romanos acreditavam que os espelhos eram capazes de refletir a alma de uma pessoa e poderiam causar grandes conflitos se fossem mal utilizados. Os gregos diziam que os espelhos provocavam uma espécie de loucura ligada à vaidade extrema. Os persas temiam que o reflexo mostrado em um espelho pudesse ser uma criatura espiritual com vontade e consciência própria. Mas antes de conhecermos mais sobre esse mito dos espelhos, gostaria de pedir a todos que vejam o vídeo inteiro e no final deixem um comentário para a gente, porque isso ajuda muito e para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E também não esqueçam de deixar o seu like, pois só assim iremos saber se estão gostando ou não dos nossos conteúdos. E por fim, compartilhem para aumentar o alcance do nosso canal. Então, pronto! Agora, vamos conhecer mais esse caso, indo agora direto aos fatos. De fato, muitas culturas acreditam em qualidades sobrenaturais negativas atribuídas aos espelhos. Para alguns, eles seriam capazes de sugar a alma, oferecer portentos da morte ou vislumbres de alguma outra dimensão. Em certas culturas, os espelhos eram usados como forma de comunicação com os espíritos. E acredita-se que servissem como portais de entrada para o mundo espiritual, ou como uma janela entre o mundo dos vivos e dos mortos, permitindo espiar o que existe sobre o véu. Talvez essa crença tenha levado ao fenômeno dos espelhos assombrados, tão comum em todo o mundo e que existem em diversas culturas díspares. Muitas pessoas adotam a superstição de cobrir espelhos em determinado momento, em especial após uma morte, para impedir o que quer que esteja do outro lado de espreitar, espiar ou atravessar para o nosso lado. Também vigora a crença de que para impedir que uma alma fique presa dentro desse misterioso mundo dos espelhos, estes deveriam ser cobertos por um tecido preto. Nada poderia causar mais azar de que um espelho aparecer estilhaçado no dia de um funeral. Espelhos são estranhos, e tal estranheza se reflete em muitas lendas e mitos. Ao longo da história, há casos de atividades paranormais envolvendo espelhos, que assumem várias formas. As experiências mais comuns incluem figuras, sombras, aparições e entidades que surgem na superfície cristalina, ainda que rapidamente. Há muitos relatos disso acontecendo, como é um caso de um comentarista chamado Stein Glaubitz, que diz ser conselheiro espiritual e relata um caso inexplicável e perturbador no qual tomou parte. Diz ele: uma jovem mulher adorava espelhos. Ela ia a vendas de garagem e leilões onde comprava principalmente espelhos. Certo dia, ela encontrou um antigo espelho que havia pertencido a uma senhora recém-falecida. Ela gostou tanto que decidiu colocá-lo em seu próprio quarto. Logo que trouxe o espelho para casa, ela começou a experimentar uma sensação estranha. Sentia-se como se tivesse alguém a observando constantemente. Intuitivamente, ela tinha a sensação de que o problema residia no espelho. A certa noite, ela olhou para a superfície e disse: "Mostre-se para mim e diga o que você quer."
foi uma péssima ideia, para dizer o mínimo. Nas semanas seguintes, muitas coisas estranhas começaram a acontecer, desde discussões na família e objetos quebrando ou desaparecendo, até animais de estimação doentes e estranhos ruídos ecoando no meio da madrugada. Assustada, a mulher que consultou uma amiga que dominava a técnica conhecida como psicometria, uma forma de comunicação espiritual na qual objetos são lidos. A médium descobriu que a pessoa que possuía o espelho havia tido uma experiência muito negativa e vã. De alguma forma, o espírito dessa pessoa ficou preso ao espelho. Quando a mulher levou o objeto para casa, acabou carregando consigo muita energia negativa que fez surgir um poltergeist. A médium contratada realizou uma limpeza em toda a casa e aconselhou a mulher a se livrar do espelho o quanto antes. O objeto foi limpo de sua carga negativa e destruído, fazendo tudo voltar ao normal. Em outro incrível relato, nós temos o que parece ser algum tipo de entidade sobrenatural ou fantasma usando um espelho como um tipo de portão para adentrar nosso mundo. A testemunha do acontecimento estaria em seu quarto, onde ficava um espelho antigo. Em determinado momento, ela sentiu uma presença a observando e, ao encarar o espelho, percebeu algo ali. O relato publicado em uma revista espiritualista dizia o seguinte: eu tinha medo de olhar para o espelho que ficava no meu quarto. Eu sentia como se existisse algo maligno ali, mas não conseguia aceitar essa possibilidade de uma maneira racional. De alguma forma, eu acreditava que a culpa era de um grande espelho com moldura que veio junto com o apartamento, quando me mudei e que nunca soube a quem pertenceu. Eu o cobria com um lençol para não ter que olhá-lo. Eu já planejava me livrar dele, mas não havia feito por falta de tempo. Certa noite, acordei e me deparei com um espelho sem o pano que o cobria. Ele estava caído no chão. Tive um arrepio e, quando olhei para a superfície, levei o maior susto da minha vida. Havia uma figura ali. Era um homem velho, com uma roupa escura e austera e um chapéu alto antigo. Ele tinha os olhos vítreos e uma expressão maligna na face. Flutuava no ar, dentro do espelho, e estava olhando diretamente para mim. Eu não via seus pés. Ainda assim, ele estava ali, bem diante de mim, como uma figura tridimensional. Eu sei que não foi um sonho, pois fiquei olhando para ele por longos minutos, tentando entender o que estava vendo. A coisa percebeu que eu estava desperta e se aproximou, e eu pude ver que ele se movia, e os lábios dele também, tentando falar alguma coisa. Eu me levantei e corri para fora do quarto. Sequer voltei para minha casa. Não queria pisar lá enquanto o espelho estivesse no meu quarto. Contratei algumas pessoas para retirá-lo e mandei que jogassem fora, bem longe da minha casa. Nunca me recuperei daquele susto. E depois de pensar muito a respeito do que a figura dizia, sem produzir algum som, eu entendi o que era. Ela repetia sem parar: "Deixe-me sair." A pessoa que relatou esse caso disse que depois do ocorrido entrou em contato com o dono do apartamento e soube que o espelho em questão havia sido comprado em um leilão. Ele supostamente era muito antigo, um objeto do século XIX que pertenceu a uma família tradicional na Nova Inglaterra, que o vendeu em um leilão. Seria possível que o espelho armazenasse em seu interior um espírito maligno que almejava a liberdade? Será que podemos acreditar em um relato tão fantástico assim? Em outro relato, uma testemunha afirma ter experimentado terríveis pesadelos causados por algo que habitava um espelho em sua casa. Segundo a narrativa, os sonhos ruins começaram juntamente quando 3 espelhos foram adquiridos e instalados no quarto de dormir. Os sonhos eram mórbidos, envolviam assassinatos, pessoas sendo torturadas, sofrimentos e uma agonia sem fim. Algo tão assustador que ele sequer conseguia dormir, conforme relata.
Outro relato assustador a respeito de espelhos malditos foi publicado nas páginas da revista Pagans and Wits. A matéria foi escrita por pessoas que afirmam ter testemunhado uma assustadora atividade ao redor de um antigo espelho. Aparições sombrias, globos luminosos, objetos que estouravam ou se moviam sem ninguém por perto. Além de odores, sons e sensações eram comuns noite após noite. A casa parecia ser afetada por forças sobrenaturais muito poderosas. Móveis se moviam, garrafas estouravam, quadros não ficavam nas paredes e toda noite havia um fedor persistente de fumaça e de queimado. As pessoas que moravam na casa estavam apavoradas e sem saber mais o que fazer. Quando um grupo de parapsicólogos chegou à casa para verificar o fenômeno, espalhou câmeras e microfones sensíveis para registrar o que acontecia no imóvel. Captaram estranhos movimentos e sons que se concentravam na sala da frente, local onde estava um grande espelho oval com moldura de madeira. O objeto havia pertencido aos inquilinos anteriores que habitavam a casa e deixavam para trás no sótão. O espelho, segundo os parapsicólogos, era o ponto focal de atividades paranormais, quase como se fosse um tipo de porta ou janela através do qual tudo acontecia. Até mesmo a temperatura era sensivelmente mais baixa do que o restante da casa. Os parapsicólogos gravaram horas de vídeos e registraram sons muito baixos que pareciam emanar da sala em que estava o espelho. Eles concluíram que o objeto estava sendo usado como um tipo de canal entre a nossa realidade e outro lugar que parecia ganhar forças e influência em nosso mundo. Como uma passagem dimensional, ele funcionava como um túnel para que existia dos dois lados adentrarem. O grupo realizou várias gravações, sendo que em uma delas captaram uma espécie de sombra escura de silhueta feminina entrando e saindo do espelho repetidas vezes. Um médium especialista em limpeza de objetos malditos foi contactado e depois de dias conseguiu remover aquela influência maligna que residia no espelho. O portal foi lacrado e as pessoas da casa enfim puderam dormir tranquila. Todos esses relatos são bizarros, com certeza, e comprovam um dos conselhos dados por entusiastas do sobrenatural a respeito de jamais conversar com o espelho e que tenha pertencido ao inquilino anterior quando você se mudar. Ninguém sabe o que o espelho misterioso pode ter testemunhado ou o que pode tê-lo usado como janela panorâmica. Considerando a plenitude de histórias e os vários fragmentos de mitos e conhecimento acerca de espelhos, parece justo considerá-los como objetos especiais. Seriam espíritos, fantasmas e demônios realmente atraídos por tais objetos? Seriam portas para lugares distantes? Ou tudo isso não passaria de truques da nossa imaginação? De onde vem tanta lenda a respeito de espelhos, se é que são apenas lendas? Não importa quais as pessoas para essas perguntas. Espelhos provavelmente continuarão a conjurar histórias estranhas nos reinos do sobrenatural e dar algo para que você pense na próxima vez que olhar para um deles. Você nunca saberá ao certo o que está te olhando de volta. Espelhos sempre aparecem em filmes de terror e tem uma mitologia muito grande em feitiços e portais para outras dimensões. E vocês, o que acham? Deixe um comentário aí pra gente. Se você não conhece o nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreve e deixa o sino ativado para receber nossas atualizações que saem toda terça, sexta, sábado e domingo. E siga a gente nas nossas redes sociais. Se você não receber a notificação, estaremos postando nas redes. E também seja membro do nosso grupo Relatos do Facebook, Casos de Assombração 2, onde sempre temos relatos sensacionais dos nossos membros. O link estará para vocês na descrição desse vídeo. Se viu a gente até aqui, não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.